Capítulo 80. A mente de Cara voltava constantemente à partida do hóspede mais famoso do hotel. Atender a duquesa nas poucas vezes que comparecera, deixava Cara com mais e mais moedas na mão em cada ocasião, do que em meses inteiros, ela percorreu o restaurante em que servia, servindo bebidas para os nobres conectados o suficiente para conseguirem mesas mesmo sem reserva. Eles davam boas gorjetas, alguns deles, exceto os observadores das estrelas. Ela reclamou das poucas figuras veladas dos templos, sempre acertando ou errando. Eles podem dizer que é destino dado pelas estrelas que o que quer que nos deem é o que ganhamos por trazer comida e bebida caras, mas eu gostaria de abrir uma de suas bolsas de moedas um dia desses. Aposto um mês de gorjetas deles que o destino é ajudado por não terem nada além de moedas de cobre para nos dar gorjeta. Ela pode ter reclamado, a garçonete morena, mas não perdeu seu profissionalismo consumado nem por um momento. No entanto, ela manteve os ouvidos atentos. Carlo, você era um cara legal, mas era burro, nunca se envolva demais. Um membro dos sacerdotes bebia com um nobre idoso. Acabamos de receber uma série de sacrifícios dos comestras, mas perder sob ela é algo desagradável. Ela era muito popular entre os escravos por suas reformas, e até mesmo querida pela nobreza, inclusive eu. O velho olhou para sua xícara, onde ondulações ainda se expandiam e contraíam nas ondas vermelho-escuras. Ele tomou um gole e pousou a xícara. Bebe em goles para não parecer um bêbado, mas toma muitos goles. Cara revirou os olhos quando estava de costas para eles e bem fora de vista. Quando voltou, viu o resto. A questão aqui é que, com um novo aumento na população escrava e tendo acabado de sacrificar alguns para os Tlaumo, as tensões vão ser incertas. Se você quiser apaziguar a incerteza, tem algumas opções: afrouxar os cintos deles e engordá-los, ou tirar os seus e bater neles com eles, a nova duquesa. O velho começou a dizer, apenas para ser interrompido. Aquela que deixou sua esposa com o príncipe e sua amante e a deixou andando de um jeito estranho quando ela chegou em casa? Perguntou o padre. Cara não precisou enxergar além do véu negro para saber que havia um sorriso zombeteiro ali. O velho ficou roxo de raiva. De novo, não, ela está de volta à minha propriedade e não vai embora, pelo menos por um bom tempo. O velho olhou melancolicamente para sua xícara. Ela é minha esposa, não a prostituta de algum estrangeiro. Cara completou a taça do velho e esperou enquanto o padre levantava seu véu escuro e também bebia antes de pousar a taça. Cara encheu novamente enquanto conversavam. Escute, tudo o que estou dizendo é que um pequeno lembrete da verdadeira fé de paz ajudaria a elevar os ânimos e talvez lembrar a certos outros elementos que, como aqueles de longe chegaram a uma nova terra, talvez devessem se adaptar aos nossos costumes. Quando estiver em Pazem, ela deveria fazer como os pazenianos. Se não gostar de como fazemos as coisas, pode ir embora. De um jeito ou de outro, talvez seja apenas o destino dela morrer aqui ou lá fora. Se for esse o caso, simplesmente não a deixem levar escolta consigo. Pessoas suficientes já morreram para alimentar o imperador Tlaumo. Que o destino dela seja o que for e faça dela a única escolta para Sobela. Ou ponha uma escolta ao príncipe além da própria duquesa. Que o destino seja, não tente mudá-lo. Ele deu de ombros e tomou outro gole, enquanto o cara se afastava. Dói? Perguntou o príncipe Rajen, tocando a barriga de Sobela com a ponta dos dedos. Sua barriga estava exposta em suas roupas hoje, os seios meio nus e o vestido com fenda até a coxa. Seda roxa a adornava e pulseiras de prata pendiam de seus chifres demoníacos. Quando ele perguntou, ela pegou sua mão no pulso, encostou a testa na dele e, em seguida, levou a mão dele ao seu coração. Aqui, é aqui que dói, todo o resto? Isso não é nada, mas me prometa uma coisa, quando eu for embora daqui, ela sussurrou nos lábios dele, dentro de seu quarto particular, onde cada intimidade, da carne à alma, havia sido explorada, ela agora se desnudava novamente. Qualquer coisa que eu puder, mesmo que seja para tomar o seu lugar. Rajen deixou a mão onde ela a havia colocado, saboreando as batidas do coração dela sob a mão dele. Ela beijou os lábios dele com uma carícia amorosa, a pele como seda, ou a maciez suave de um pêssego, e balançou a cabeça. Não, eu quero que você se case. Espere até que meu acompanhante desapareça de vista, me observe partir, e então, quando eu não for nem um ponto à distância,
Então me considere morta, cumpra seu dever, produza um herdeiro, se for uma menina, e a mãe não se importar, dê a ela meu nome para que um pedacinho de mim sobreviva, se ela se importar, mantenha-me aqui. Ela segurou suas bochechas, inclinou sua cabeça para a frente e depositou outro beijo em sua testa. Achei que você diria aqui, disse ele, tocando o próprio coração. Ela riu tanto enquanto balançava a cabeça em negação vigorosa e decisiva que os sinos de prata pendurados em seus chifres emitiram seu pequeno som de sinos pelo quarto. Não, isso nunca, isso pertence aos vivos, os mortos não têm direito a isso. Enquanto você estiver vivo, enquanto eu for lembrada, isso terá que ser bom o suficiente. Não era o legado que eu queria para mim, mas todos sabem que os sonhos dos escravos só se realizam no céu. Neste mundo, raramente conseguimos o que queremos. Sou gananciosa por pedir mais do que já tive. Agora, você fará o que eu peço? Por favor. A voz de Sobela falhou e ela o puxou para seu abraço. Sim, se é isso que você quer, eu escolherei alguém adequado, alguém que seja uma boa conselheira, e que não se importe que uma filha tenha o seu nome. Farei tudo o que você pedir, o príncipe Rajen respondeu, deixando suas mãos caírem sobre as dela. Vamos caminhar pelo jardim mais uma vez, disseram em uníssono e saíram juntos pela porta dos aposentos dele. Quando estavam cercados por lilazes, rosas e água corrente de pequenas flores, entre outras coisas, Sobela abordou o assunto desagradável. Quem será meu acompanhante? Estamos contratando um mercenário para o serviço, disse o príncipe Rajen, parando em uma pequena cachoeira para jogar a água cristalina no rosto. Ele balançou a cabeça para se livrar das gotas refrescantes e pegou a mão dela novamente. Acho que é a nova duquesa? Perguntou Sobela de forma mais ou menos retoricamente, estendendo a mão para uma roseira e inclinando seu galho para baixo para inalar a fragrância de suas pétalas azuis. É isso mesmo, como? Rajen perguntou e então revirou os olhos. Deixa pra lá. Ela riu um pouco, apesar do seu humor, é óbvio. Na verdade, ela tem menos conexões, mais a ganhar com o sucesso. Nós perdemos menos com o fracasso dela. E nós, você, ganhamos mais se ela morrer na tentativa. Além disso, o ministro Umin a odeia. Ele acha que Nua fez sexo com a esposa dele, eu juro. O quê? Por quê? Ela nem fez sexo comigo, ainda? O príncipe perdeu a fala sob o olhar zombeteiro e fulminante de sua amante. Ele acha que a esposa faz muito mais sexo do que realmente faz. Às vezes acho que ela exagera só para zombar da idade dele. Pobre Lodira, uma mulher dessas, presa a um homem que ou não consegue fazer sexo com ele ou não consegue fazer com que ela perceba se ele faz. A risadinha de Sobela era um tanto piedosa enquanto ela se aproximava de uma árvore frutífera e colhia um mirtilo do tamanho de uma mão. Você poderia dizer pobre Umin, com a ansiedade de ter a esposa o traindo tão abertamente, mas aí eu provavelmente teria que parar de dormir com ela. E isso não vai acontecer, o príncipe respondeu com uma negação ríspida que também era, ao mesmo tempo, compreensiva para o velho. Sobela deu uma mordida na suculenta fruta e a passou para seu príncipe. Quando ele também começou a comer, sua amante suspirou e disse: Umin pode ter praticamente criado você. Mas ele é um homem orgulhoso e não é estúpido. Ele pode estar inseguro em relação à esposa e às aventuras dela conosco, mas não toleraria Lodira brincando com uma recém-chegada assim. Ele nunca gostou de forasteiros, nem mesmo de outras cidades. Quanto você acha que ele aguentaria de alguém do outro lado do continente? O tilintar dos sinos os acompanhava a cada passo, antes de Rajen reconhecer. Preciso que ele se aposente logo, os outros também. É hora de sangue novo no sistema. Não que eu não seja grato a eles, mas não é a hora do meu avô. Não, meu príncipe, meu perfeito príncipe Rajen, é a sua hora, sua e somente sua, e ninguém vai tirá-la de você. Não deixe que nossos ontem roubem seus amanhãs, apenas aproveite o hoje. Sobela sussurrou e o beijou com paixão repentina enquanto passavam sob o salgueiro chorão. Os gavinhas verdes, que balançavam lentamente, a beijavam de volta enquanto ela o pressionava lentamente contra os seus na grama. As mãos dela tatearam o cinto dele, mas a longa prática tornou até a pressa fácil. O tilintar e o chocalhar do cinto dele e o som dos sinos tocando eram a música erótica ao som da qual seus corpos dançavam. Quando ela libertou sua masculinidade, ele já estava preparado para ela.
Ela abriu a frente do vestido para expor as pétalas pingando do seu próprio jardim e se afundou nele com um suspiro de satisfação que combinava com o dele. Não houve palavras depois disso. Kaiji estava sentada atrás da mesa em seu escritório. Os trabalhadores continuavam entrando e saindo, e isso já acontecia havia horas. O barulho de batidas e os gritos de um escravo para outro pelos corredores enquanto a propriedade de sua senhora era mobiliada e preparada para sua vida, tudo era uma enorme distração. Ela beliscou o antebraço com o pensamento desrespeitoso. Este é o lar de uma deusa, não seu domínio pessoal. Lide com isso, não vai durar muito. Satisfeita por ter se punido com o breve beliscão, ela gritou: próximo! Entraram dois jovens, gêmeos com grandes olhos amendoados que sugeriam uma ancestralidade mais a leste, com pontas minúsculas em orelhas que, de outra forma, seriam muito humanas, ancestralidade élfica distante, tinham olhos aguçados e espertos, mas uma expressão ansiosa que só aumentava quando a porta se fechava atrás deles e ficavam sozinhos com a voz de Aivenor. Kaiji batia a pena impacientemente na mesa, olhando para eles com seus olhos vermelhos sangue e exalando impaciência. Vou ser direta, não tenho tempo a perder. Você tem uma decisão com 3 opções, posso te vender se preferir arriscar em outro lugar. Não tenho tempo para pessoas que só criam problemas, por mais bonitas que sejam. Ela os deixou saborear o elogio por um momento, piscando repentinamente e em sincronia, e então prosseguiu. Suas outras opções são empregados domésticos, e nesse caso vocês serão treinados como mordomos, lacaios, cavalariços, cozinheiros ou o que o administrador decidir, ou podem fazer parte da minha equipe administrativa. Isso, no entanto, exige que saibam ler, escrever e fazer contas simples. Alguma pergunta? Há alguma diferença na forma como somos tratados? Perguntou o gêmeo da esquerda, olhando por cima do ombro para a porta fechada por mais tempo do que seria educado. Kaiji ignorou a grosseria e deixou o rosto se iluminar. A senhora, ela não é a mais doce das mulheres, mas não permitirá que você seja maltratado sem motivo, mas o benefício de trabalhar sob minhas ordens é a chance de estar perto da minha deusa. Não há serviço mais elevado que eu conheça do que estar perto dela, servi-la. Ela vai te aterrorizar, no começo, mas com o tempo, bem, se alguém me dissesse que eu poderia ser a senhora Kaiji de Comestra, ou a escrava Kaiji da casa Aivenor, eu me jogaria aos seus pés e imploraria para que não me fizesse ir. Ela percebeu a dúvida nos olhos dos gêmeos e acrescentou mais uma coisa: foi instrução da própria patroa, para deixar você fazer essa última escolha por si mesmos. Os lábios finos dos gêmeos congelaram por um momento, e eles disseram em uníssono: sabemos ler e escrever, vamos trabalhar com você. E mais 2 no caminho para conhecer a verdadeira companhia de uma deusa. Kaiji conteve o suspiro de alívio. Louvada seja sua mão generosa, uma mestra menor já teria me espancado por não ter me equipado completamente. O sol estava se pondo quando o Animeu se apresentou diante de Solution no prédio desocupado na grande propriedade da duquesa. Não é muito impressionante, né? Perguntou Solution, apontando para os muitos ossos espalhados pelo prédio empoeirado. Era uma grande área aberta que poderia ter sido um estábulo, mas que havia sido transformada em um armazém e depois completamente abandonada. Uma aranha rastejava pelo chão, enquanto outra tecia sua armadilha em torno de uma das muitas vítimas que havia capturado, tecendo sua teia em uma janela que alguma pessoa negligente havia deixado aberta. A luz alaranjada do sol poente dava a tudo um ar assustador, e muitos dos ossos espalhados ainda continham leves restos de carne, ou, talvez mais repugnante, brilhavam devido à luz, onde a cartilagem havia sido deixada. A sádica loira de cabelos cacheados esperou pela resposta. Ele podia sentir que não era retórica. Não, nada disso é impressionante, Lady Solution. Então, posso perguntar, por que era importante para mim ver isso? Ela deu de ombros. Eu tinha que começar com alguém, Solution respondeu com um sorriso fraco no rosto. Imaginei que poderia ser um dos mais espertos, e o outro esperto está ocupado. Então, aqui está. O que eu vou ver? Os ombros largos de Onimeu se endireitaram enquanto ele se preparava mentalmente para algum tipo de horror. A maldade emanava daquela criatura perto dele ainda mais do que daquela que dava as ordens. Ele cerrou as mãos atrás das costas, mantendo uma mão fechada em punho enquanto a outra segurava o pulso do animal.
Você é considerado a mente mais estratégica dos anos 50, então me diga, por que perdeu a guerra? Solution respondeu à pergunta dele com outra pergunta, e voltou a pensar nas reuniões antes que tudo desse errado e extraiu uma resposta do seu histórico. A cavalaria pazeniana foi o golpe decisivo, por vários motivos, mas Comestra não era a maior cidade, podíamos enfrentar qualquer homem a pé, ou melhor, quaisquer 3 ou até 5, se tivéssemos que escolher o campo e o tempo para lutar, mas a cavalaria de Pazin sempre conseguia contornar nossos flancos, deter nossos mensageiros, atacar nossos suprimentos. Eles eram rápidos demais, numerosos demais, fomos forçados a recuar para um cerco, e então, ele cerrou o maxilar envelhecido, a espessa barba branca quase eriçada de frustração. E se você tivesse cavalos que nunca se cansassem, digamos, 100? Solution insistiu na pergunta enquanto observava Nua se aproximando ao longe. Cavalos incansáveis não precisariam ser substituídos, poderíamos andar por horas, se não sentisse dor ou medo. Então valeria pelo menos 10 cavaleiros normais, 100 seria um multiplicador de força como nenhum outro que já tive à disposição. Mas é uma pergunta inútil. Como perguntar o quanto ajudaria se um deus aparecesse em campo? Ele conteve a vontade de cuspir no chão de raiva. Para não ser tratado como um insulto, é inútil perguntar sobre o que não pode ser. Pode ser, em ambos os casos, disse-no ao entrar na sala pela única porta. Onimeus começou a se ajoelhar, mas um gesto de Nu o fez parar no meio do caminho. Tudo bem, vou abrir uma exceção para você em deferência à sua idade avançada. Deve ter sido bastante desagradável estar naquela jaula, disse Nu enquanto passava por ele em passo rápido. Pela maneira como a roupa com estampa de folhas verdes se ajustava a ela, ele via cada contorno de músculo e, se havia alguma parte dela que fosse macia ou flexível, ele não percebia ou estava muito bem escondida pelas roupas. Ele entendeu, professora? Perguntou Nua, aproximando-se dela e dos ossos. Se ele não fizer isso, ou se perder, ele é meu. Solution esfregou as mãos e lambeu os lábios. Tudo bem, mas ainda acho que ele será uma vantagem, retrucou Nua e passou por ela, ficando um pouco além do alcance dos corpos. Se você não pode vencer sem ele, você não pode vencer, Solution respondeu sem olhar para trás. Em vez disso, ela estava olhando para o velhote na sua frente como se ele fosse um pedaço de presunto esperando para ser fatiado e devorado. A resposta de Nua foi estender a mão esquerda. Está na hora, Yersin, faça isso, dê-me cavalaria, para que eu possa lhe dar a morte. Ela enviou o pensamento para Gema, e seu parceiro agiu conforme suas ordens. A gema negra brilhou, uma aura escura e profunda pulsava e um lento fio de névoa negra ou fumaça emergiu, espalhando-se como lava em uma lenta descida, cobrindo o chão empoeirado e afogando os ossos dos outrora imponentes cavalos. Onimeus entendeu quase imediatamente, adoradores da morte, claro, necromancia, porque adoradores da morte teriam problemas com. Pelas segundas estrelas do paraíso. Ele sentiu um vento frio varrê-lo enquanto os ossos se juntavam, e da névoa assustadora, 100 montarias mortas-vivas se ergueram, prontas para serem montadas. Seus olhos envelhecidos fitavam o uso casual do tabu supremo, uma vida inteira de medo e ensinamentos contra o que estava a poucos metros de distância percorria seu rosto, sua pele corou e até sua barba tremeu de horror. Nua, no entanto, aceitou com naturalidade, voltando para o lado dele e, com surpreendente gentileza, colocou a mão esquerda sobre o coração dele. Diga-me, velho, o mais sábio dos militares de Comestra, o maior estrategista do leste, o que você poderia fazer com 10.000 destes? O medo desapareceu diante do instinto de responder a uma pergunta. A sensação fria da mão falsa dela em seu corpo foi praticamente esquecida enquanto os olhos dourados o encaravam, e ele até os perdeu de vista. Poderíamos cavalgar de cidade em cidade em um dia, derrotar um exército pela manhã e outro à noite. Nossos mensageiros seriam praticamente impossíveis de capturar, exceto em uma emboscada, e as flechas perderiam 70% do seu valor contra eles. Ele repetiu as possibilidades, e Nu abateu o indicador sobre o coração dele. Agora, diga-me, Onimeus, você escolherá a vida do seu príncipe, o futuro do seu povo como uma força a ser temida, e servir a mim mesma e, mais importante, ao Deus que o salvará ao longo do caminho, ou
Ela o encarou com o maxilar cerrado sob seus olhos dourados e brilhantes de sacerdotisa. Você servirá aos deuses que falharam? Deixará seu povo em coleiras para se tornar sinônimo da palavra escravo? Sei que você falou com o príncipe, que ele lhe contou sobre como o leiloeiro chamou seu povo de escravos naturais. Seu legado já é uma lembrança que se apaga. Qual será, Onimeus? O futuro comigo, ou o passado? A visão de seu precioso príncipe, o garoto que ele amava, arrastado em correntes, a lembrança do garoto que ergueu uma espada no alto e parecia invencível, não fosse seu idealismo desesperado, tudo desmoronado, tudo o que ele viu passar nas últimas semanas, e o padrão de horror que ele criou para seu povo sem mudar as coisas, tudo isso passou por sua mente brilhante. A senhora disse para eu não me ajoelhar até que eu realmente quisesse. A voz de Onimeus tornou-se rouca e ousada, e ele agarrou a mão falsa dela pelo pulso. Sim, ela respondeu sem um pingo de gentileza em suas palavras. Esta é a mudança que eu buscava, disse Onimeus a si mesmo, e lentamente ajoelhou-se, beijando a mão esquerda na gema negra. Dê um futuro ao meu povo, e eu lhe darei minha alma. Só, por favor, poupe também meu filho, meu príncipe, meu sado. Aceito, Onimeus, prepare-se para liderar seu povo na guerra, e, a propósito, quando isso acontecer. Ela deixou as palavras caírem, pois ele decidiu terminá-las por ela. Onimeus respondeu sem qualquer reserva, com seus velhos olhos escuros fixos no alto: eu o chamarei de meu príncipe. Príncipe no Acalen Aivenor, e mandarei embora quem não o fizer.